Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimento CVM e hoje nós vamos analisar o relatório do Fundo de Infraestrutura BODB11, um fundo gerido ali pela Bocaina. Mas antes de nós começarmos ali a analisar o relatório propriamente dito, aqueles 3 avisos de praxe do canal. Se você tem interesse em participar do nosso grupo VIP de WhatsApp, aqui embaixo eu deixo a descrição do grupo, quais são as vantagens que os membros têm. Vale muito a pena, é um grupo que tem bastante conteúdo interessante, conteúdo de extremo valor. Eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento na sua vida ali de investidor. Apenas R$15, você não tem obrigação de ficar 3, 4, 6 meses, um ano. Então é um grupo ali que a gente está recebendo vários feedbacks positivos. Os membros ali têm gostado bastante. Se você tiver interesse, o meu link de WhatsApp está aqui embaixo. É só você clicar para falar comigo e eu te passo mais detalhes. Segundo aviso, se você tiver interesse em ter sua carteira analisada por mim ou que eu monte uma carteira de investimentos para você, também me chama ali no WhatsApp. Eu sou consultor de investimento CVM, então eu posso fazer recomendações de forma individual, recomendando ali compra de ações, fundos imobiliários, de infraestrutura, renda fixa, enfim, dependendo ali do seu perfil e do seu objetivo. Terceiro aviso, aqui embaixo também tem um link da Hotmart para você ser direcionado para a página ali do meu livro, Renda Passiva, Um Caminho para a Liberdade Financeira, um livro ali que foi escrito com uma linguagem extremamente acessível, com a linguagem facilitada, justamente para poder democratizar essa parte dos investimentos para todas as pessoas, né? Principalmente os investimentos com foco na geração de renda passiva. Se você é iniciante ou se você até mesmo já tem mais experiência, tenho certeza que pode agregar muito conhecimento para a sua vida de investidor. Feitos os avisos, vamos então para a análise do fundo de hoje. É um fundo que na última distribuição distribuiu 10 centavos por cota, está com dividend yield anualizado de 13,5%. A cotação dele na data de ontem fechou em 9,43, então está bem próximo aqui da cota aqui do relatório, né? A cota patrimonial 9,27, então ele está sendo negociado ali com um pequeno ágio. O yield médio ali do portfólio de IPCA mais 8,74%, isso aqui já é líquido de imposto de renda. A duration médio das debêntures está de 6,5, né? E ele está com 97% ali do capital alocado. Aqui o gestor vem falando que ele distribuiu 10 centavos por cota na última distribuição, o que equivale ali a um yield mensal de 1,06% e um yield ali anualizado de 13,5%, isso aqui relacionado à cota de mercado e não à cota patrimonial. Se for cota patrimonial, vai ser ali um pouco mais alto. Tá? Desde o início, o fundo já distribuiu 2,70 ali por cota, o que equivale a um yield ali anualizado de 16,1%. Aqui ele vem trazendo, né, as distribuições dele desde janeiro de 2022. Então, e lembrando que esse fundo aqui ele é cota base 10, né? Então é uma distribuição ali bastante interessante que ele vem conseguindo fazer. E aí que ele vem falando que essas distribuições, né, correspondem ali, representariam 152% do CDI, então é um retorno ali bastante expressivo. O fundo tem apresentado um retorno aderente ao seu objetivo de rentabilidade, que seria de 1,5% a 2,5% sobre a NTNB de duration similar à da carteira, né? Como a gente viu lá em cima, a duration do fundo é de 6,5 anos. Aqui a base de investidores, então ele tem um PL de aproximadamente 274 milhões, é um PL ainda baixo, né? Um patrimônio líquido ainda baixo, ele acabou de sair de uma emissão agora, e aí que nesse valor do patrimônio líquido não está considerando essa última emissão, e ele tem uma base de cotistas ali de 14.500 aproximadamente, né? A gente vê que ao longo dos meses ele vem crescendo essa base de cotistas, né? Então ele vem tendo ali um incremento aqui nessa base dele aqui de cotistas, o que também faz com que o fundo comece a ter uma liquidez ali um pouco maior. Aqui o gestor vem falando, né, que eles buscam sempre ali que possível originar e estruturar
as debêntures, e isso daí faz com que o fundo consiga ter papéis ali com uma rentabilidade ali, um pouco mais elevada, né, do que se ele fosse comprar no mercado secundário. Então é um ponto aqui bastante interessante a ser enaltecido aqui, a ser observado, né? E ele também fala que não deixa de investir ali em outras emissões que não seja originada ali pela própria gestão, desde que tenha ali um bom prêmio frente ao risco daquele papel. Aqui ele vem falando que em 31 de outubro, né, a data base aqui do relatório, o yield dos ativos do portfólio se encontrava em uma taxa equivalente a IPCA mais 8,74%, e aí, de novo, essa taxa aqui é uma taxa líquida, né, já tá, porque não tem incidência de imposto de renda para a pessoa física com um investimento em fundos de infraestrutura, então é uma rentabilidade bastante expressiva. Um ponto que eu acho interessante do relatório aqui do BODB é que ele sempre vem trazendo informações ali educacionais. Então, por exemplo, aqui ele vem explicando o que é a marcação a mercado, e aí depois quem tiver interesse lê aqui, porque ele dá exemplos de como calcular e tudo mais. Então, além de ser um relatório informativo sobre o fundo, ele também é um relatório extremamente educacional. É bastante interessante, dá para aprender bastante coisa aqui no relatório aqui do BODB 11. Aqui ele vem explicando, né, as possibilidades que se tem de ganho de capital na renda fixa. Então, de novo, ele vem com esse cunho mais educacional, né, é bem interessante. Então, eu recomendo aqui a leitura desse relatório aqui do BODB 11, até mesmo para a questão de aprendizado, né? Então, é um fundo ali que se preocupa com essa parte também da educação financeira. Então vale muito a pena. Aqui, tá vendo? Ele vem dando exemplos aqui, ó. Por exemplo, uma debênture A foi emitido por uma taxa tal, com duration de 7 anos, enquanto papéis similares negociam IPCA. Então ele vem fazer aqui exemplo de contas e tudo mais. Então é bem legal, bem interessante mesmo. Aqui ele vem falando sobre a quarta oferta pública, né, que foi realizada ali em maio, e a liquidação ali ocorreu em junho. E aí aqui ele já vem falando que devido, né, a esse follow-on, que devido aqui a essa oferta pública, ele conseguiu aumentar a diversificação do portfólio, e hoje ali com 13 posições. E aí lembrando que ele acabou de sair de outra emissão também, inclusive ontem, no dia 16, foi a data de liquidação ali dessa última oferta, que seria ali a quinta oferta pública, né? E aí mais para frente a gente vai ver como é que vai ficar a carteira do fundo, se ele conseguir realmente fazer as alocações ali que estavam previstas ali no pipeline dessa última oferta pública. Ele vem falando que a liquidez diária aqui do fundo hoje em dia está próximo ali de 800 mil, é uma liquidez ainda baixa, mas ela vem aumentando ali ao longo do tempo. Aqui embaixo ele vem reforçando, né, sobre essa quinta emissão ali que eu falei. Então foi lançada em outubro uma nova oferta pública de cotas com volume de 100 milhões para novas ali aquisições. Aí vem falando que o preço de subscrição foi de 9,43, né? E aí vamos ver aqui quais seriam ali os ativos que o fundo iria ali se propor para colocar na carteira. Então ele estava aqui se propondo a comprar esses 6 ativos, né? Então, um na parte de transmissão, 3 aqui na parte de saneamento, 1 na parte de telecomunicação e 1 na parte aqui de iluminação pública. Então, isso daqui faria ali com que um fundo ficasse mais concentrado em setores mais perenes. A gente vai ver que hoje em dia os setores em que o fundo está, que tem a maior participação ali na carteira, são setores de maior risco, né? Mas com essas novas emissões que ele vem fazendo, ele vem tentando ali mitigar esse risco, aumentando a diversificação em setores, também diminuindo a concentração em alguns papéis, que mais para frente nós vamos ver que ele ainda possui ainda concentrações bastante altas em alguns ativos. Então tudo isso a gente tem que ficar atento, porque enfim, querendo ou não, isso aí representa um risco maior para o cotista, mas claro, a gente também consegue fazer esse nosso próprio controle de risco, colocando uma porcentagem pequena, se for o caso desse ativo na nossa carteira, né? Se for o caso de você entender que é um ativo interessante para estar compondo o seu portfólio, você controla o seu risco também botando uma porcentagem menor nele, justamente por conta dessa a concentração em alguns papéis que ele possui. Aqui embaixo ele vem falando, né, as taxas estimadas, então IPCA mais 9, IPCA mais 8, aqui praticamente IPCA mais 9 também, IPCA mais 11, aqui também IPCA mais 9, então são taxas ali bastante interessantes.
E dando tudo certo aqui, né, ele conseguindo realmente alocar o capital nesses ativos aqui, ele vai conseguir também aumentar ali um pouco a taxa média da carteira do fundo. Após essa emissão, né, o fundo espera que ele fique com essa diversificação aqui e depois nós vamos fazer um comparativo com a alocação atual. Então, ele conseguindo alocar o capital naqueles ativos previstos ali em cima no pipeline, em regra, ele iria ficar com 21% da carteira no setor de transmissão, 21% no setor de saneamento, que são os setores que nós podemos dizer assim, são os setores mais perenes, mais previsíveis, né, mais seguros, né, tanto na parte de transmissão de energia quanto na parte de saneamento. Depois viria aqui na parte de renováveis, que é na parte de geração ali, geração eólica, solar, hídrica, enfim, então renováveis se enquadra aqui dentro dessa parte, tá? Depois rodovias, querendo ou não, ainda é uma exposição ali relativamente alta, mas a gente vai ver que depois dessa emissão essa porcentagem aqui ela cai ali de forma considerável, tá? Depois em 6% ali em porte, né? Aí parte de iluminação pública, telecom, óleo e gás e transportes. Aqui ele vem falando sobre a liquidez do fundo novamente, então ele vem falando aqui que o volume negociado BODB no mês aqui de outubro, né, foi de 15 milhões e 400 mil, atingindo uma média diária de 734 mil e com atuação de formador de mercado em 23% do volume total negociado. O que seria esse formador de mercado? Um formador de mercado ele serve para dar uma certa liquidez, né, para o próprio fundo, mas também para dar uma certa estabilizada nos preços ali do ativo, porque se eu não tenho esse formador de mercado e o meu ativo ele não tem uma liquidez muito alta, o que pode acontecer? Algumas vendas mais expressivas ou compras mais expressivas pode distorcer muito o book de oferta ali daquele meu ativo. Então ele pode ter uma oscilação muito grande, tanto para cima quanto para baixo. E o formador de mercado ele serve justamente para estar, digamos assim, estabilizando, né, esses preços ali de negociação para não ter oscilações muito grandes ali em ofertas de compra ou de venda muito altas. Então ele serve ali para que eu mantenha um preço de negociação daquele ativo mais ou menos controlado. Esse é o papel ali do formador de mercado. Aqui ele apresenta a tabela de rentabilidade dele, a tabela de sensibilidade. Então, na cota de mercado, por exemplo, a 9,80 seria equivalente ali a um IPCA mais 6,9. Lembrando que isso daqui é a TIR, que é a taxa interna de retorno, então não é o dividend yield, tá? E aí aqui na TIR ela leva em consideração tanto a parte de valorização da cota, quanto também os rendimentos, as amortizações ali que são distribuídas, tá? Então, aí, por exemplo, se a cotação do fundo estiver em 9,20, vai representar ali um IPCA de 7,7%. Então, isso aqui é interessante porque o investidor ele consegue ter uma estimativa ali, ele consegue ter mais ou menos uma ideia, né, um parâmetro de qual seria o retorno dele se ele compra um ativo em determinado preço. Aqui ele vem falando da performance do fundo, então a cota patrimonial tem acumulado 21% de retorno frente a 16,85% da NTNB 2030, né, que é o benchmark do fundo, porque é a NTNB que tem a duration mais próxima, né, já que a duration do fundo aqui é de 6,5 anos, né, a NTNB aqui mais próxima seria 2030. E aí só, novamente, né, relembrando ali em vídeos passados, eu já expliquei o que é a duration, mas nunca é demais relembrar, né? A duration, de forma bem resumida, ela seria ali o tempo que aquele investidor leva para ter o retorno do investimento dele, acrescida dos juros, acrescida ali da rentabilidade, tá? Então é o tempo que ele vai demorar para receber o principal, ou seja, aquilo que ele investiu, mais a rentabilidade ali que foi contratada. Então, para a gente poder entender ali, vamos imaginar que eu tenha um título que ele pague cupons semestrais, tá? A cada 6 meses ele vai pagar ali parte dos juros. Se eu tenho um título com essa característica, a minha rentabilidade, né, eu vou receber a rentabilidade daquele título em tempo menor do que se esses juros ficassem todos acruados, né, ou seja, ficasse todo junto ali com o principal e eu recebesse somente no final. Então vamos imaginar que eu tenho um título que vença aqui, pegando esse exemplo aqui, em 2030.
se o meu título não pagasse cupons semestrais, né, o meu vencimento dele seria o mesmo prazo da duration, ou seja, seria ali de 7 anos, né, 2023 até 2030, 7 anos. Agora, nesse outro exemplo, em que eu tenho pagamento de cupons semestrais, ou seja, a cada 6 meses eu recebo ali parte daqueles juros, a minha duration vai ser menor, porque eu estou recebendo esses juros a cada 6 meses. Então, isso aí faz com que a minha rentabilidade e que aquele meu retorno daquele capital investido, ele venha sendo entregue, né, de forma ali parcelada. E aí isso aí faz com que a minha duration ela se torne ali menor do que o vencimento do meu título. E também o que acontece é o seguinte, o meu risco ele também se torna menor, porque se eu vou recebendo a minha rentabilidade a cada 6 meses, se durante, enfim, se nesse percurso aí acontece algum problema com aquela empresa e ela venha a falir, ou enfim, aquele emissor daquele título venha a ter algum tipo de problema, pelo menos uma parte daquela rentabilidade ali eu já recebi nesse período, diferente de que se eu estivesse esperando para receber tudo somente em 2030. Né? Então, repare, o meu risco, né, fica menor com esses títulos que possuem esse pagamento semestral. Só que, por outro lado, o que ocorre? Se a gente, por exemplo, for comparar, né, uma NTNB, tem NTNB que paga cupons semestrais e NTNB que acrua tudo para poder pagar somente no final. Se a gente compara uma com a outra, aquela que tem todos os juros ali que são acumulados para eu receber somente no final, a minha rentabilidade em cima dela vai ser maior, porque eu vou ter os juros compostos trabalhando em cima daquilo. Então eu vou ter juros sobre juros. Quando eu tenho esses pagamentos semestrais, a minha rentabilidade ela não se torna tão atrativa quando comparado a um título que acumule, né, justamente porque eu não vou ter essa questão dos juros sobre juros trabalhando ali durante todo o meu durante toda a vida ali daquele título. Então a gente tem que saber também qual é o momento mais propício para o investidor. Né? Tem, por exemplo, se você é um investidor que você está na fase de acumulação, talvez seja mais interessante você optar por títulos que acumulem, né, que acruem aqueles juros e paguem somente no final. Se você está na fase ali de usufruir parte desses rendimentos ou usufruir totalmente seus rendimentos, então seria interessante você pensar em ativos, né, que paguem ali de forma semestral. Aqui é somente um exemplo, claro, aqui nessa questão dos fundos de infraestrutura, nós não temos essa opção, né, porque, enfim, já vem o fundo pronto, mas eu só quis dar esse exemplo para vocês, porque muitas vezes eu também vejo pessoas perguntando sobre, poxa, qual o tesouro mais interessante para mim, IPCA, o que paga juros semestrais ou o que vai me pagar só no final? Aí eu sempre falo, depende do momento de investidor que você está vivendo, e aproveitei também para dar para fazer essa observação aqui nesse vídeo, apesar de que, enfim, a gente não está falando aqui sobre tesouro direto, mas é um título, mas é um tema ali que está correlacionado com isso aqui, porque a gente está falando de duration e aí a gente acabou chegando nesse ponto ali de pagamento ali de juros semestrais. Aqui a gente tem a rentabilidade ajustada, né, por distribuição, então a gente vê aqui essa cor aqui verde, né, que seria a cota de mercado ajustada, aqui a cota patrimonial ajustada, e que a NTNB 2030, que seria o benchmark aqui do fundo. Então a gente vê que ambos aqui conseguiram ter uma rentabilidade maior do que o benchmark. E aqui a gente vê, né, no acumulado ali a gente tem a cota de mercado, teve um retorno de 22%, praticamente 23%, a cota patrimonial de 21% e a NTNB teve ali praticamente 17%. E lembrando que essa rentabilidade aqui da NTNB não está descontado o imposto de renda, então aqui eu teria que tirar 15%. Tá? Esses dois aqui em cima já são isentas de imposto de renda. Aqui nós vamos ver a alocação do fundo, e aqui a gente tem que ter atenção em alguns pontos. Tá? A gente vê que o fundo tem feito ali subscrições de forma recorrente, justamente para poder estar diversificando a carteira e estar diluindo aqui os ativos, né, a concentração dos ativos aqui que compõem a carteira. Mas ainda nós temos ativos aqui que representam uma porcentagem ali alta na carteira, então é um ponto que o investidor tem que tomar cuidado. Não estou falando que isso é um problema no fundo, só que o investidor tem que estar ciente disso daqui e fazer o próprio controle de risco dele ali, botando uma porcentagem talvez menor na carteira desse fundo, tá? Mas é um fundo que vem entregando uma excelente rentabilidade, é um fundo ali que a gestão é uma gestão extremamente competente, extremamente ativa, então é um fundo ali que vale a pena ser estudado ali com carinho para ver se
vale a pena colocar na sua carteira ou não. Mas vamos lá. Por exemplo, aqui nesse ativo, né, que está no setor aqui de rodovias, ele tem uma participação de 18,3% do patrimônio líquido. É uma participação bastante alta, tá? E aí a taxa aqui dele, né, a taxa de aquisição foi de IPCA mais 8,09%. Outro exemplo aqui, já na parte aqui de energia, né, na parte aqui de geração de energia, nós temos aqui uma concentração de 11,3%. Aqui a gente tem na parte de transmissão, então apesar de transmissão ser o setor ali mais previsível e mais seguro, né, mas mesmo assim a gente tem um ativo com 12,6% do patrimônio e 10,9% ali do patrimônio. Então são ativos que a gente merece ali dar uma certa atenção justamente por conta dessa concentração. Tá? Claro, o fundo, a gestão do fundo vem fazendo um excelente trabalho, vem entregando um excelente resultado. É um fundo, é uma gestão ali extremamente ativa, só que vale a pena você, se você optar por colocar ele dentro do seu portfólio, da sua carteira, você também fazer o seu próprio controle de risco, botando uma exposição ali talvez um pouco mais reduzida quando comparado a outros fundos ali que já tem um portfólio mais diversificado. Mas, ao que tudo indica aqui, né, a gestão vem fazendo um trabalho ali, como falei ali anteriormente, excelente. Então, para os próximos anos aí, próximos meses, certamente essa concentração aqui ela vai ser reduzida, né, à medida que vão sendo emitidas ali novas subscrições, e com isso daí vai sendo controlado o risco pelo próprio fundo. Hoje em dia a exposição do fundo aqui por setor está dessa forma aqui: 24% em renováveis, 23% em transmissão, 23% em rodovias, aí depois vem saneamento, portos, óleo e gás, telecomunicação, transporte, até chegar aqui em 3% do caixa. Então vamos só fazer aquele comparativo, né? Então hoje em dia ele tem 24% em renováveis, 23% aqui em transmissão e 23% em rodovias, né? Com aquela nova subscrição que ele está fazendo, a parte de rodovias já vai passar aqui para 17%. E a parte de transmissão e de saneamento vai subir para 21%. Então, querendo ou não, ele está aumentando, né, a diversificação do fundo ali para setores mais perenes, mais previsíveis, e diminuindo nesses setores ali de maior risco. Aqui nós vemos a exposição por rating, né, em relação ao patrimônio líquido. Então, dos ativos que possuem a classificação ali, todos eles se enquadram aqui na categoria A, do AAA até A+. Ele tem uma concentração alta ali, né, 31% em ativos sem rating, mas é o que eu sempre falo, o fato do ativo não possuir classificação de risco, não possuir rating, não quer dizer que é um ativo de risco. Tá? Só não teve uma agência ali para estar atestando ali que é um AAA, A+, enfim. Então isso daqui só cuidado para não achar se não tem classificação de risco é porque é um ativo ruim, porque é um ativo que vai apresentar um risco maior. Não tem nada a ver, tá? Aqui ele vem falando do pagamento das distribuições, desde ali de janeiro de 2022. Então vem trazendo aqui todo o histórico aqui das distribuições do fundo, né? 11 centavos, 14, 15, 12, 13, 10... E assim vai, chegando aqui na última distribuição, que foi de 10 centavos. Lembrando que o fundo aqui é cota base 10. E aí aqui embaixo ele vem falando sobre os emissores, né? E aí eu quis pegar aqui a concessionária Rota dos Grãos, que é o ativo ali que ele possui maior concentração. Aqui tem todos os emissores, então depois quem tiver interesse pode entrar aqui no relatório gerencial do fundo para poder estar lendo um por um, tá? Então aqui ele vem falando, né, o emissor, volume da emissão, vencimento, que é dezembro de 2038, taxa de aquisição, as garantias que são dadas aqui nesse título, e aí que ele vem explicando o que seria aqui esse ativo, né? Então ele vai falando: a concessionária Rota dos Grãos é uma sociedade de propósito específico, SPE,
construída para operar um trecho de 140 km de extensão da rodovia MT do Mato Grosso, né, 130, entre os municípios de Primavera do Leste, Mato Grosso, e Paranatinga, também no Mato Grosso, né. A rodovia é uma importante rota de escoamento de produção agrícola da região para o maior terminal de grãos da América Latina, o terminal de Rondonópolis, da Rumo. O contrato de concessão, celebrado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, foi celebrado em abril de 2021 e possui uma vigência de 30 anos. Então, é uma vigência ali bastante longa, né? Os recursos das debêntures serão utilizados para conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação rodoviária da MT-130 entre os trechos de Primavera do Leste e Paranatinga. A concessionária Roda dos Grãos S.A. tem como acionista a Vale do Rio Novo, Encaus Construções, Terracom, Concessões, Participações, Construtora Camilos e Treo Infraestrutura, todas com 20% de participação aqui no ativo, né? Cada uma tem 20% de participação. Esta emissão conta com um rating A+, pela Moody's, que é uma das agências de classificação. E claro, aí nós temos, né, todos os ativos aqui. Eu não vou me alongar aqui muito, até esse vídeo já ficou bastante longo, ficou mais longo do que eu esperava, mas tinha informações importantes aqui a serem passadas. E aí quem tiver interesse, depois dá uma olhada aqui no relatório do fundo para poder entender aqui quais são esses ativos, né, quais são esses emissores, enfim, para poder entender ali o que cada papel daquele, o que cada ativo daquele ali corresponde. Bom, agradeço demais a atenção de vocês. Peço que, por favor, aqueles que não estão inscritos no canal, se inscrevam no canal para que vocês não percam os vídeos futuros que serão postados. Peço também para que você deixe seu like aqui, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você gostou, se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, para dar o seu feedback. Isso aí é extremamente importante para mim, tá? Lembrando também que se você tiver interesse em participar do nosso grupo VIP de WhatsApp, clique aqui embaixo no link aqui da descrição do vídeo, entre em contato comigo ali, que eu explico para você ali, se tiver ficado alguma dúvida, mas aqui embaixo já vem ali dizendo quais são os benefícios de se tornar membro. Apenas R$15 é um valor ali extremamente acessível para as pessoas. Tenho certeza que isso vai agregar muito valor na sua vida de investidor e vai levar muito conhecimento para a sua vida financeira. Também, se você tiver interesse em ter sua carteira analisada por mim, ou que eu monte uma carteira de investimentos para você, sempre respeitando o seu objetivo e o seu perfil, também entre em contato comigo ali pelo WhatsApp. E também não deixe de clicar no link aqui da Hotmart para você pelo menos conhecer ali, né, o livro que eu escrevi, Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira. Eu tenho certeza que ele pode agregar muito conhecimento para você e te ajudar também na sua jornada de investidor. Mais uma vez, o meu muito obrigado a todos que permaneceram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.